Você está cansado de relações descartáveis? De amores que parecem intensos, mas acabam na primeira dificuldade? De pessoas que entram na sua vida com promessas e saem sem explicações? Se isso também dói em você, talvez a pergunta não seja por que os relacionamentos estão acabando. A pergunta verdadeira é: quando foi que permanecer deixou de ser um valor? É sobre isso que vamos conversar hoje. Hoje eu quero lhe fazer um convite, não para julgar esta geração, nem para idealizar o passado, mas para compreender por que amar continua sendo um dos maiores desejos do ser humano. Enquanto permanecer parece ter se tornado um dos seus maiores desafios, porque talvez o problema não esteja no amor, talvez esteja na forma como aprendemos a nos relacionar. Respire fundo e vamos caminhar juntos. Imagine uma árvore centenária. Durante décadas, ela enfrentou tempestades, ventos fortes, dias de seca e longos invernos. Ainda assim, continua de pé. Não porque nunca sofreu, mas porque criou raízes profundas. Agora, imagine uma pequena planta colocada em um vaso, bonita, delicada, mas com pouco espaço para crescer. Na primeira ventania, ela balança, na segunda, corre o risco de tombar. Talvez os nossos relacionamentos estejam vivendo exatamente esse contraste. Nunca tivemos tantas flores, mas estamos cultivando poucas raízes. Vivemos na época da conexão instantânea, com um simples toque. Conhecemos alguém do outro lado do mundo. Em poucos segundos, trocamos mensagens, fotografias, confidências e às vezes até fazemos promessas. Mas com a mesma rapidez com que tudo começa, tudo também pode desaparecer. Talvez o problema não seja falta de amor, talvez estejamos confundindo conexão com vínculo. Conectar é fácil, permanecer exige tempo. Conectar depende da tecnologia, enquanto permanecer depende da maturidade. Conectar acontece em questão de segundos. Construir confiança leva meses, às vezes anos. E talvez seja exatamente aqui que mora o maior equívoco da nossa geração. Aprendemos a buscar a intensidade do começo, mas quase ninguém nos ensinou a atravessar a beleza e também os desafios da permanência. Existe uma ideia que aprendemos sem perceber. Acreditamos que um grande amor precisa ser intenso o tempo todo, que as conversas devem ser intermináveis, que o coração precisa acelerar todos os dias,
que a paixão nunca pode diminuir. Mas talvez essa expectativa esteja nos impedindo de viver relacionamentos reais. O mar também tem dias de tempestade, mas é na calmaria que ele revela sua verdadeira profundidade. O mesmo acontece com o amor. No início, tudo é novidade. Cada mensagem provoca ansiedade, cada encontro parece inesquecível, cada despedida dói. É natural. Nosso cérebro está vivendo uma explosão de emoções. Com o tempo, essa intensidade diminui e muitas pessoas interpretam isso como o fim do amor. Talvez não seja. Talvez seja exatamente o momento em que o amor começa a amadurecer. Porque paixão é fogo, amor é brasa. O fogo impressiona. A brasa aquece por muito mais tempo. Infelizmente, vivemos em uma cultura apaixonada por fogos de artifício. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa emocionar. Tudo precisa parecer extraordinário. Mas a vida é construída nos dias comuns. O amor verdadeiro quase nunca acontece nos grandes gestos. Ele aparece nas pequenas escolhas, na mensagem perguntando se você chegou bem. No café preparado sem que ninguém peça, na conversa difícil que não foi evitada, no pedido sincero de desculpas, na decisão de continuar caminhando lado a lado, mesmo quando o encanto do começo já deu lugar à realidade. Talvez estejamos desistindo cedo demais, não porque o amor acabou, mas porque esperamos sentir para sempre aquilo que só pertence ao início da história. E quando acreditamos que o amor deve ser intenso todos os dias, qualquer dificuldade parece um sinal de que escolhemos a pessoa errada. Mas será que o problema está realmente no outro? Ou nas expectativas que carregamos sobre o que é amar? Existe algo curioso acontecendo nos dias de hoje. Nunca falamos tanto sobre amor e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto medo dele. Não medo do amor em si, mas medo da dor que ele pode trazer. Talvez você já tenha ouvido frases como estas: não vou me envolver demais. Ou melhor, não criar expectativas. Outra tipo, vou deixar acontecer. Se não der certo, sigo em frente. À primeira vista, parecem frases de quem amadureceu. Mas muitas vezes são frases de quem já sofreu tanto que passou a amar com o pé na porta de saída. E sem perceber, começamos a nos preparar para o fim, antes mesmo de viver o começo. É como plantar uma árvore, já imaginando o dia em que ela será cortada. É claro que ninguém gosta de sofrer. Todos nós carregamos histórias de decepções, traições, abandonos, silêncios que machucaram mais do que palavras. Essas experiências deixam marcas
E estas marcas merecem respeito. Mas existe uma diferença muito importante entre aprender com a dor e permitir que ela decida todas as nossas escolhas futuras. Quem vive apenas tentando evitar o sofrimento acaba evitando também a profundidade, porque amar sempre exigirá uma dose de coragem. Não existe vínculo verdadeiro sem vulnerabilidade. Permanecer não significa ter garantias, significa escolher, confiar, mesmo sabendo que nenhuma relação vem acompanhada de certezas. Talvez o maior risco não seja sofrer por amor, talvez seja passar a vida inteira sem experimentar a beleza de um vínculo verdadeiro, apenas para evitar a possibilidade de uma nova ferida. Mas existe ainda um outro desafio. Mesmo quando encontramos alguém disposto a caminhar ao nosso lado, muitas vezes esperamos dessa pessoa aquilo que ela nunca poderá oferecer. E é sobre isso que vamos conversar agora. Existe uma frase que ouvimos desde muito cedo: o amor acontece. E ela está certa. O amor realmente acontece. Mas existe uma parte dessa história que quase nunca nos contaram. Depois que ele acontece, ele precisa ser escolhido todos os dias, nos dias leves, nos dias difíceis, nos dias em que concordamos e principalmente nos dias em que não concordamos. Porque permanecer não significa nunca se decepcionar. Significa decidir que algumas relações merecem ser curadas. Vivemos em uma cultura que valoriza muito o sentimento, mas fala pouco sobre o compromisso. Como se compromisso fosse uma prisão. Talvez seja justamente o contrário. O compromisso é o solo onde o amor cria raízes. Sem solo, nenhuma árvore permanece de pé. Lembra da árvore que vimos no início desse vídeo? Não resistiu porque nunca enfrentou tempestades. Ela resistiu porque suas raízes cresceram lentamente, um dia de cada vez. O amor também. Ele não amadurece nos grandes momentos. Ele amadurece nas pequenas escolhas repetidas diariamente. No preparo de um café, no cobrir alguém com cobertor, esperar o outro terminar de falar. Às vezes, pensamos que amar é fazer grandes declarações. Mas, na maior parte da vida, amar é prestar atenção, é ouvir sem interromper, é pedir desculpas, é agradecer, é perceber o cansaço do outro, é continuar tratando com respeito, mesmo quando a paixão já não faz o coração acelerar como antes. Talvez o amor maduro seja menos emocionante, mas infinitamente mais profundo.
Porque permanecer não é ficar por obrigação. Permanecer é escolher repetidamente aquilo que continua fazendo sentido para o coração e para a consciência. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se permanecer é tão importante, será que devemos permanecer sempre? Nem sempre. E é sobre isso que vamos conversar agora. Depois de tudo que conversamos até aqui, você talvez esteja fazendo uma pergunta muito importante. Então, eu devo permanecer sempre? A resposta é não. Permanecer nunca significou aceitar humilhações. Permanecer nunca significou perder a própria dignidade. Permanecer nunca significou suportar violência, abuso, manipulação ou medo. Nenhum amor verdadeiro exige que você deixe de existir para que ele continue. Existem relações que machucam mais do que curam, que diminuem mais do que fortalecem, que aprisionam mais do que libertam. Nesses casos, partir também pode ser um ato de amor por si mesmo. Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer antes de desistir de qualquer relacionamento. Estou indo embora porque o amor acabou? Ou porque não quero enfrentar o desconforto que toda relação verdadeira exige? Essa pergunta muda tudo. Porque nenhum relacionamento saudável é feito apenas de dias leves. Haverá desencontros, diferenças, silêncios, frustrações. E momentos em que será preciso reaprender a conversar. A árvore não cria raízes porque nunca enfrenta ventos. Ela cria raízes justamente porque permanece enquanto o vento passa. Permanecer não significa resistir ao sofrimento sem sentido. Permanecer significa cuidar daquilo que ainda tem vida. Há relações que precisam de tempo, outras precisam de diálogo, algumas precisam de perdão e há aquelas que precisam ser encerradas com respeito. A maturidade talvez não esteja em saber permanecer, nem em saber partir. A verdadeira maturidade está em reconhecer quando cada uma dessas escolhas é um gesto de amor. Porque, no fim das contas, amar nunca foi apenas encontrar a pessoa certa. Amar é também tornar-se alguém capaz de construir relações que floresçam. No início deste vídeo, nós olhamos para uma árvore. Uma árvore que atravessou tempestades, estações difíceis, ventos fortes e continuou de pé. Não porque a vida foi gentil com ela, mas porque suas raízes aprenderam a buscar força onde os olhos não conseguem enxergar.
Talvez os relacionamentos também sejam assim. Eles não permanecem porque nunca enfrentam dificuldades. Permanecem porque existem pessoas dispostas a cuidar das raízes, quando todos os outros olham apenas para os galhos. Vivemos em um tempo em que tudo parece substituível. Objetos, lugares, ideias e, infelizmente, muitas vezes também as pessoas. Mas talvez o verdadeiro amor nunca tenha sido sobre encontrar alguém perfeito. Talvez sempre tenha sido sobre construir um lugar onde duas pessoas possam crescer, sem deixarem de ser quem são. Que os nossos relacionamentos sejam assim. Que tenham raízes, que saibam atravessar tempestades, que floresçam nas estações certas e que também tenham a sabedoria de reconhecer quando chegou o momento de seguir outro caminho. Porque no fim, amar nunca foi apenas encontrar alguém. Amar sempre foi uma forma de nos tornarmos mais humanos. Obrigada por caminhar comigo até aqui. E se esta reflexão encontrou espaço no seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja precisando encontrar o significado de permanecer. E conte nos comentários sua opinião. O que faz um relacionamento permanecer vivo. E nos encontraremos no próximo vídeo.